Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para a terceira edição, mas é a edição número 002 do nosso Indício Cast, o podcast do BN Indício, que visa trazer aqui os membros, os profissionais que fazem parte do BN Indício, trocarmos experiências dentro da nossa equipe, né, que é a equipe BN Indício, e falar também dos palestrantes, né, que tem o seu momento especial de apresentação de 7 minutos, onde a gente pode falar um pouco mais sobre nossas empresas perante um público extremamente qualificado, todas as quartas-feiras. E hoje aqui na bancada me acompanha Jorge Barbato, Marco Almeida, Dr. Marco Almeida e Dr. Andréa Ferro. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, Jorge Barbato. Bom dia, Caixote, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Caixote, que está como nosso presidente na gestão, né, abril-setembro, Eu já desisti de falar isso, eu já nem ia mais falar isso. Eu estou como VP do Caixote e a gente, num bate-papo, o Caixote falou, vamos fazer um podcast, né? Eu acho que vai ser legal para mostrar as empresas que tem no BN Indicium, para divulgar o serviço e os produtos que a gente presta. E tá virando, né, Caixote? Tá indo, né? As pessoas estão achando, estão colocando aí umas coisas interessantes, dando um feedback bom. Tá caminhando, né? O importante é que todo mundo possa ter um pouco mais de visibilidade, né? Então a coisa tá caminhando bem. Vou passar agora para as mulheres, né? Para a mulher. Doutora Andréa Ferro. Olá a todos, não sei em que momento vocês vão ouvir esse podcast. Foi uma honra, sou convidada, faço parte do BN Indício e hoje vamos estar aqui trocando algumas ideias. Eu? Então, vamos lá. Tá, tomei uma bronca aqui para falar mais perto do microfone. Eu só vou engolir esse microfone daqui a pouco. Rafa. Doutor Marco Almeida, boa tarde, bom dia, boa noite. Olá a todos. Eu fico muito feliz de estar participando e acho que faz parte da história, né? Porque vamos fazer 10 anos no Indício. Exatamente. Eu vi ele começar, mas não entrei. Eu falei, não foi por falta de convite, né? Não foi por falta de convite. E hoje estou eu aqui, mas nunca é tarde para a gente recomeçar, mas foi bem legal. Estou muito feliz de estar no Indício. E gostou tanto, tá do teu lado esquerdo do peito, né? Tá até com crachá. Não, agora eu estou dormindo, eu tenho uma bermuda já tatuada já Indício. Muito bem. Andréa está com a gente há aproximadamente quanto tempo, Andréa? Eu entrei em janeiro desse ano, vai agora para 7 meses. Estou há 7 meses no BN Indício. E desde o primeiro momento, quando você foi convidada, né? Foi a Vanessa que convidou você? Foi a Vanessa, que ela é diretora de área, que é minha amiga pessoal, atuamos na mesma área, né, de advocacia, e ela me convidou. Legal. E aí, qual que foi a tua impressão quando você chegou lá como convidada? Esses dois paralelos, de quando você foi como convidada na nossa reunião e depois de 6 meses como membro, o que você vê antes e agora? Eu sempre escutei a Vanessa falar muito bem, ela gosta, eu falo que ela é um ser político, então ela é social, ela gosta dessa parte. E quando ela me convidou, eu fiquei receosa no início, mas falei, vamos ver o que está acontecendo, como é que funciona, porque ela sempre falava com muito entusiasmo e eu via outras pessoas também, eu já tinha ouvido falar de BNI, mas não sabia exatamente como funcionava. Então eu fui numa reunião, vi o modelo, achei que era interessante para o meu negócio, como que eu podia apresentar o meu trabalho, como é que eu podia ajudar a sociedade, porque eu tenho comigo que não é só dinheiro, o que eu faço também é uma ajuda. Então, assim, eu estudo, eu faço, claro, eu recebo, mas também é para ajudar o outro, porque todo mundo hoje precisa ter consciência de direitos e deveres. E eu vejo uma sociedade que só quer direitos, não quer deveres. Então, a função do advogado vai aí. E ali você estando com os empresários, você pode vender seu produto, você pode mostrar o que você faz. Porque às vezes fica muito distante da cabeça das pessoas qual é a função, estou dizendo no meu caso, de um advogado e como ele pode me ajudar nas minhas relações. Lá no BNI Indício eu estou na cadeira do direito do trabalho. Mas o advogado como um todo, ele reflete todas as nuances que a vida tem, porque a nossa vida é de contratos. Então é um contrato de trabalho, é um contrato de aluguel, é um contrato de matrimônio, são vários contratos que nos cercam. Então a presença de um profissional é muito importante. E eu vi no Indício essa oportunidade de mostrar
para que serve a advocacia. Então, no primeiro momento, você fica realmente meio receoso, e aí, com o tempo, você vai destravando, você vai conhecendo as pessoas, você vai vendo a importância das outras empresas ao seu redor, como que elas funcionam, como é que você pode ajudar, como que elas podem ajudar você. Então, tem sido uma experiência bem enriquecedora para mim. Legal. E além disso que você estava falando aqui antes de começar, né? Aquela questão também de poder falar em público, aprimorar um pouco também esse lado, né? Interessante. Que assim, tem muitas pessoas que não gostam de falar em público, e advogado geralmente tem que falar. Eu, por exemplo, faço audiência todo dia, então todo dia eu tenho meu espetáculo. Todo dia eu estou lá na Justiça do Trabalho, eu sou obrigada a falar para defender o meu cliente. Então, óbvio, eu tenho já alguma facilidade, mas não quer dizer que não dê um frio na barriga quando eu tenho que me apresentar, ou quando eu tenho que apresentar um projeto, porque é algo diferente. Você atuar falando no seu trabalho, daquilo que você conhece, é uma coisa. Você ir vender o seu produto, o seu escritório para empresários numa reunião empresarial é outra. Porque advogados, e acho que nenhuma faculdade, treina você para ser empresário. Eles te dão o saber ali, o conteúdo. A teoria, né? Didático, mas ninguém treina você. Quando eu saí da faculdade, eu não tinha a menor ideia. Como é que você monta o escritório? Como que aquilo faz renda? Como é que você vai viver? Como é que você vai captar o seu cliente? E durante esse tempo que eu estou formada, muitas coisas mudaram. O mundo mudou. A forma de você se relacionar mudou. A forma de você trabalhar mudou. Então, não adianta mais eu ser apenas advogada. Isso todo mundo é, né? Eu preciso ter algo diferente. Então, como que eu vou buscar o diferente? É através disso, através de grupos de empresários, indo no BNI, onde a coisa circula. Senão, eu vou ficar para trás. Isso eu digo em todas as profissões. Então, para mim, tem sido muito enriquecedor isso e é um desafio, né? Então, é um desafio estar hoje aqui falando e é um desafio semanal estar ali na frente me expondo. Mas aqui hoje é um desafio mais leve, É mais né? leve, né? Mais leve, Não só não tem pessoas... aqueles olhares todos, Sim, né? estamos aqui entre amigos, pessoas simpáticas. Olha a simpatia do Dr. Marco Almeida, é um grande amigo aí também de longa data, trabalhando hoje focado na cidadania, né? Nos processos de cidadania portuguesa, italiana, espanhola. Convidei você em um outro momento, né? Quantas vezes, né? E daquela época, você chegou até a frequentar algumas como visitante, né? Foi lá prestigiar algumas apresentações minhas, inclusive. E hoje você entrou no BNI com outro ofício que você é agora a sua atividade principal, né? Como é que você vê daquela época que você foi, mas não foi, e hoje que você faz parte, inclusive é membro que renovou esse mês agora, com muito entusiasmo, inclusive, negócios fechados. Conta um pouquinho de como é que você vê hoje o BNI disso. Eu sou muito grato, gosto muito do BNI, essa é uma experiência dos últimos 12 meses, eu sou muito empolgado com o BNI. Confesso que quando vou fazer quando eu fui a primeira vez, em 2013, na primeira reunião, eu juro pra você, fazer, nossa, camada de gente chata, cara, tá bagulho louco, não, tá fora isso aqui. Era umas fichas azul, ficha vermelha, levantava aqui, assinava aqui, falei, meu, isso aqui é seita, vou embora. Era BNI raiz, né? Raiz. E eu não tô dizendo que eu tava certo, não, foi talvez acho que se eu tivesse parado para conversar melhor, eu tivesse entendido, mas eu não entendi e não curti. E passou anos, eu vi o Rafael foi meu afilhado de Rotary, e a gente foi crescendo, foi fazendo, aí eu me tornei advogado, me formei, parei com a empresa e comecei a cidadania, que ele falou, quero fazer algo diferente. E eu falei assim, liguei pro Rafael, falei, Rafael, a gente tá montando a empresa, eu preciso eu quero que você me ajude aqui para... Aí ele falou, eu tenho um negócio bom para tu. Aí eu falei, o quê? Você foi procurar um serviço. Procurar serviço, fui contratar. Aí ele falou assim, tem um negócio bom para ti, BNI. Falei, puta, ela veio aqui. Olha só a moral, olha só como... Falei, meu, cara, mas como eu estava abrindo a guarda, eu já estava mudando de áreas, vinha de outro momento da vida. Eu te expliquei. Não, eu sabia que era, eu não estava sendo inocente, não, eu já tenho idade para saber o que eu estou fazendo. Mas eu falei, o que eu faço, meu Deus? Aí eu falei com o meu sócio, falei, vamos lá ver? Vamos tomar café. Olhei, era realmente outro momento, eu olhei com o outro, eu falei, nossa, que legal, uma galera bacana, olha que interessante. Encontrei alguns amigos, falei, poxa, legal. Na mesma semana, falou, quero renovar, quero entrar. Aí, eu acho que tu ficou até surpreso, que foi tão rápido, porque eu já estava disposto, falei, quero fazer algo diferente. E eu fiquei muito satisfeito.
aumentou, eu comecei a ter problemas que eu não tinha. Por exemplo, eu comecei a ter uma demanda de atendimento muito alta por causa do BNI. Era porque, como a minha área é cidadania, todo mundo quer fazer. Então tem muita consulta. Então, eu digo que são 3 fatores, né? Possibilidade, vontade e receita, dinheiro. Às vezes o cara tem, mas tem que ter os 3. Não tem jeito. Então, muita gente consultando. Eu não sei se daqui a algum tempo esse pessoal vai retornar, como é que vai acontecer. Eu ainda estou estudando. Então, teve um problema que eu não tinha. Que todo mundo que me procurava era para fazer. Ninguém me procurava para perguntar. Mas o BNI me proporcionou isso. Que foi muito grato. Fechei muitos negócios até agora. E tenho expectativa de continuar. Renovei com muito gosto, muito entusiasmado. E eu acho assim que o BNI ele tem o momento certo, tem a profissão certa. E a pessoa tem que se entender. Eu acho que entender o BNI, eu acho que é o mais legal do estar presente, né? Exatamente, até pegando o teu gancho, né? Nessa semana agora, você não teve disponibilidade de vir no podcast anterior, né? Foi. Então não pôde fazer a chamada para a sua apresentação, mas hoje você apresentou na quarta-feira, né? Sim. 2 dias antes. O que você abordou ali de forma principal da tua apresentação? A minha apresentação, eu fiz algo que eu já tinha visto em outras apresentações. Eu levei um depoimento de um cliente nosso que pediu a cidadania. Um dia conversando, ele queria fazer cidadania. Eu falei, poxa, ele é português. Eu falei, pô, vamos fazer com teus filhos, é mais fácil para você viajar e tudo mais. Então eu fiz dos 2 filhos dele e da esposa. E dos filhos saiu. Foi muito legal dar a notícia para o cliente. Então, porque às vezes, como é um procedimento lento, demorado, é diferente quando a gente está na área jurídica, né? Porque na área jurídica o cara já vem com problema. Essa ali não, o cara vem com expectativa, é um doce. E quando sai, parece que levou. E desse meu amigo levou 14 meses. Levou 14 meses. Aí 14 meses é muito tempo para falar para ti, ó, daqui a 14 meses eu te entrego. Mas passou 14, que nem um processo. A gente fala, nossa, saiu. Aí tu vai ver lá, 1999. Então foi muito engraçado isso. E eu abordei requisitos, né, para poder auxiliar as referências, né? Porque as pessoas, às vezes, muita gente vem com passaporte, procurar visto, não é bem isso. Então, foi legal para eu mostrar para os membros o que realmente é necessário, qual é o tipo de referência que eu preciso, no caso da italiana, da espanhola, é evidente que ter ascendência, mas, por exemplo, o português não adianta ser bisneto. Para ser bisneto tem que ter um neto vivo, então não adianta. Já no italiano e no espanhol, a gente já consegue alguma coisa com bisneto. Então é muito legal, foi isso que eu quis abordar. Eu abordei exatamente como faz para você me referenciar para a cidadania. E você abordou até a espanhola, né? Que não é uma cidadania que está tão... se fala muito da portuguesa e da italiana, né? Mas da espanhola não se fala tanto assim, né? Inclusive você levou... A espanhola surgiu uma lei, uma nova lei que foi agora em 2022, que ela tem data, vacatio legis dela, é 24, outubro de 2024. Então, nós passamos uns 6 meses estudando, vendo se era possibilidade e tal. E agora acho que se consolidou, a gente já teve a ideia. Eu li a lei em espanhol, o meu espanhol é ruim. Bueno. É nada. Eu fui lendo, falei assim, deve ser, o meu sócio fala fluente. Eu fui anotando as dúvidas, tal, vai Google, e eu entendi o que a lei faz, que nada mais é igual às outras, mas só que ela tem data. O maior problema dela é data, e como espanhola, ela tem data, então vai acabar. Aí, vai expandir, a expectativa é que prorrogue por mais um ano. Mas e aí, entre expectativa e realidade, né? Mas ela é muito curtinha, mas é uma lei que surgiu muita gente foi consultando para espanhol. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar sobre muita isso. Gente. Tem alguma pergunta, Jorjão? Eu tenho. Para você, voltando a falar da cidadania espanhola, meus bisavós eram espanhóis, só que eu não tenho mais nada vivo. Meus pais, meus avós, né? Como é que eu faço para conseguir? Então, regra básica, toda pedido de cidadania, ele tem que ter origem. Então, às vezes, a pessoa... Eu já trouxe isso na última apresentação minha, que a família dizia que o cara era português de pé junto. Aí fizemos a pesquisa durante vários meses. Descobrimos realmente, ele era um português, mas de Salvador. Ele era de Salvador. E ele falava para todo mundo que ele era português. Ele era de Salvador. Então, o que acontece? Às vezes a gente precisa até o nome do nosso podcast, do indício, a gente precisa do indício de onde a pessoa surgiu. Então, às vezes, eu nasci, mas me dá alguma coisa, não tem. Então,
Escreve, por isso que eu sempre falo assim, converse com os seus avós, converse com bisavós, às vezes você tem um bisavó que você nunca conversou com ele. Mas por um documento você consegue estar puxando isso? Exatamente. Um Então, documento de avô, de então, bisavó? é desse documento que a gente vai fazer, é um dos trabalhos que a gente faz, que é o trabalho de pesquisa para ver se você tem o direito. É um trabalho, é um dos trabalhos que contratam só para checar se você é possível. E precisa ter alguém vivo ou não? Não, no espanhol, No espanhol não. não. No espanhol, É igual ao italiano. É igual, tá bem semelhante. Tem algumas particularidades, são detalhes mais peculiares. Mas só que o problema é pesquisar, e é demorado. Então, por exemplo, uma pesquisa de português, por exemplo, chegamos já a levar 2 anos pesquisando. E no final da vida, no final de um tempo achar. Por quê? Porque você vira livro, o Yuri, meu sócio, ele consegue ler aquelas textos escritos à caneta, à mão, e ele lê como se estivesse lendo escrito corrido, normal. É muito difícil, mas o pessoal tem que tomar a decisão, por isso que a gente cobra o valor de pesquisa, que a gente chama de trabalho de pesquisa, o cara paga a pesquisa, a gente faz 2 cobranças, né? A cobrança da pesquisa e o êxito. Se der êxito, você me completa. Se não der êxito, a gente fica por isso mesmo. E voltando agora para a gente falar um pouquinho de experiências, né? Depois já vou passar para a doutora Andréa. O Yuri fala aí alguns idiomas, teu sócio, né? Quer mandar um abraço pro Yuri? Ele vai assistir, ele com vai certeza, assistir isso né? aqui. Não, ele é meu parceirão, meu amigão. Tá sempre ele. com a gente lá, né? Ele é meu Nas amigão, reuniões. Aí Já... Você sabe que eu tomei um susto esses dias, eu peguei o meu celular, fui ligar para minha mulher, em vez de pegar o cadastrado, eu fiz a última ligação. Yuri, falei, caraca, eu só falo com ele, não falo com a minha mulher. Olha só, hein? Yuri, abraço. Um abraço para você, meu amigo, ele é muito gente boa. Gente boa, fala alguns idiomas, né? Ele é muito versátil, ele tem... E uma das coisas que assim, eu sempre fui arredio a sócio, né? Eu tive empresa há 30 anos, sempre fui arredio a sócio. E quando a gente foi montar a sociedade, a gente já trabalhava juntos e montamos uma sociedade de fato e de direito. O que acontece? Ele falava, não, mas... Eu falava, eu quero que você seja totalmente o meu oposto. Se você for igual a mim ou me copiar, não tem graça. Eu quero diferenciar. E realmente ele é mais novo que eu, mas eu aprendo muito, porque ele tem muita experiência de alguns detalhes, algumas coisas que você não... até que ele enxerga por um outro lado da bola, é muito bom. E agora na curiosidade, né? Então, quando você me perguntou, pô, você conhece alguém lá na Itália? Sim. Aí eu usei a minha rede de contato que eu fiz lá na Itália, Sim. pelo BNI, Sim. passei o contato de uma Sim. tradutora, né, para vocês, e hoje ele conseguiu fazer a reunião com ela. Fizemos a reunião, nós já mandamos serviço para ela. Isso tudo pelo BNI? Pelo BNI, o BNI outro dia do nada, chegou assim, uma advogada do Rio de Janeiro, que trabalha com cidadania, consultando a gente para auxiliar ela em determinado trabalho. E nós já estamos com ela praticamente na nossa carteira de prestador para tirar certidões no Rio, que é um lugar insuportável, é muito complexo lá. E ela já virou uma parceira nossa quando a gente precisa de documento no Rio. Peço para ela, tem equipe para ir buscar no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, via BNI... Já está formando uma rede de contatos eu boa, antes de né? procurar alguém, eu procuro ser no BNI. Aí, momento páginas amarelas, né? Páginas amarelas. Lembra dessa época que procurar alguém era por essa... Eu lembro, eu usei tanto isso daí. Materializamos aqui as páginas amarelas, vai fazer parte aqui da nossa bancada. Eu acho que, assim, página amarela, ontem eu estava num jantar, tinha um filho do rapaz de 18 anos, e eu falei da página amarela, e fiz um comentário, ele olhou para mim e falou assim, mas o que tem de mais? Eu falei que você não sabe que localizar alguma coisa, você tinha que estar presente em todas as feiras, você tinha que estar presente, eu ia lembra, naquela, quando a gente ia em Itororó, Martim Afonso, que tinha a Telesp. Sim. Aí você ia lá e pegava a lista telefônica de Campinas para procurar fornecedor. Puxa, vou ligar. Oi, vocês têm isso? Pegava aquelas fichas azuis, gastava 30 fichas para falar 3 minutos. DDD, né? DDD, nossa, que loucura. Tinha salas para você fazer ligação, vou ligar para minha mãe que mora em outra cidade. Você ia nessa sala, né? Sabe que hoje tem bar assim? Bar? Pra você falar com a tua mulher, tu entra lá dentro. Doutora, eu não sou desse tempo, eu nunca fui lá buscar uma informação, nem sabia que existia esse... Verdade. Eu não tinha, você não recebia nada. Tanto até falei isso ontem na conversa. Eu vi o cara entregar a lista telefônica de Santos, de endereço e de assinantes. Aí você falava assim, pô, tu tem uma de São Paulo? Pô, traz pra mim uma de São Paulo. Aí tu dava um café pro cara, o cara vem com aquela bíblia para São Paulo. Aí ela durava anos, porque você não era difícil o acesso a ela, ou então tinha que ir lá no lugar. E toda vez que
ia trocar de um ano para o outro a lista de telefone, né? A páginas amarelas. Tinha campeonato de quem conseguia rasgar a lista. Tinha, Lembra isso? Que era tinha. grossa Falamos assim, né? isso no podcast anterior, né? Era Tentar deixar o difícil. link aí, é verdade. É verdade, O pessoal media a força, a gente usava para pôr no monitor. Não, ela usava, era excelente para altura de monitor. É, Era perfeito. excelente. Aí, às vezes você pegava mais grossa, ou dependendo do que Fazia você ajuste com a mais fina. Fazia o ajuste fino, né? Não, mas a lista telefônica foi um grande produto, né? Foi assim, eu lembro que ele falava assim, se você não está na lista telefônica, você não está em lugar nenhum. É mesmo, o texto é igual para o Google hoje. Por isso que eu falo às vezes, o pessoal reclama, não, porque fake news. Se você ler, a doutora aqui também sabe, se você ler qualquer material antigo, fake news sempre existiu, sempre foi um mecanismo de guerra, um mecanismo. Então hoje só ficou mais rápido, mas tudo igual, só mudou a ferramenta, né? Muito interessante. Doutor André, em 6 meses de BNI, já tem alguma experiência assim que fala, pô, já valeu a pena? Algumas situações ali que você fala, pô, caramba, não esperava isso, me surpreendi positivamente. Já teve uma, até acho que eu comentei com você, eu fui pega até de surpresa, porque, para quem não sabe, toda semana você se apresenta e tem que pedir uma referência, quer dizer, algum empresário que você quer contatar, enfim, alguma empresa que você quer manter contato para apresentar seu produto. E foi um dia do convidado, eu falei que queria uma determinada empresa. Acabou a reunião, veio uma pessoa, falou, olha, o que você quer dessa empresa? Eu sou essa empresa. Eu fiquei até surpresa. Eu fiquei, então, assim, que eu nem perguntei quem trouxe você e tal, conversei. Mas foi uma coisa tão rápida que eu me surpreendi. Porque aquela empresa que eu estava querendo atingir, ela estava ali. E eu nem sabia. Quer dizer, nós dois fizemos uma comunicação, ele também não sabia que ele seria minha referência, eu não sabia que ele estava ali. Então, por uma coincidência, que claro, elas não existem, você consegue chegar às vezes muito próximo do seu futuro parceiro comercial, alguém que você queira atingir, através dessa rede de contatos, né? Essas esferas de contatos. Então, para mim, isso foi surpreendente. E nessa mesma reunião, eu recebi um telefonema no escritório, alguém que viu minha apresentação, não estava pedindo nada em relação à empresa dele, mas ele viu a apresentação, ele gostou, ele foi na caixinha de cartões, porque a gente tem uma caixinha onde coloca o cartão de visita, e pegou lá e manteve contato com o escritório. Então, às vezes, o negócio vem, ou a indicação, de onde você menos espera. Então, eu acho isso muito bom, né? Porque você está sempre se atualizando e você está em contato permanente com as pessoas. E legal, né? Esses dois relatos, né? Num dia de convidado. E chegou a avançar? Chegou a fechar algum negócio? Um deles como a contratação, nesse caso, como eu falei, eu não vendo um produto específico, né? Eu vendo serviço, e principalmente serviço de advocacia consultivo, é mais difícil. Os brasileiros têm o hábito de contratar quando a coisa já está ruim, né? Já deu ruim, o processo já existe. É difícil o empresário entender que um consultivo é uma ótima ferramenta para que, se no momento judicial tiver alguma coisa, seja resolvida com mais tranquilidade. Então, pediu o orçamento, nós estamos conversando, ele está vendo, mas eu achei legal que ele pelo menos compreendeu a importância de consultar um advogado. Então, isso eu já achei assim, um grande avanço. Estamos, né, em negociações. Que legal. Isso mostra quão importante é, né, a gente fazer eventos como o Dia do Convidado, onde temos um número mais expressivo ali de pessoas, porque esse relacionamento, quando a pessoa vem, você nem espera. Muita gente já fechou negócio com convidado, eu já fechei negócio, já fechou negócio com convidado, né? Então é uma coisa recorrente, né? Então a gente sempre insiste para as pessoas, até quem são os apresentadores, pô, traz gente aí para tua apresentação, porque O meu comenta... convidado fechou com um convidado. Olha só que legal. O meu convidado fechou com um convidado. Ele falou, pô, você fechou negócio com fulano lá. Eu falei, pô, legal. Na quarta-feira, né? Quarta-feira. Por isso, membros, tragam convidados para a reunião. É muito interessante. Mesmo que não vá entrar no grupo, tragam convidados, né? Sempre gera algum tipo de negócio. Exatamente. Pelo menos gera conhecimento, né? Porque às vezes eu pergunto se as pessoas sabem o que é BNI. Algumas dizem que sim, não querem, que dizem que é seita, pirâmide, enfim, qualquer outra coisa, torcem o nariz. Agora, tem uma grande parte que não sabe o que é. E aí você explica, mas nada melhor do que a pessoa estar ali para ver. Então, uma manhã que você vá, tome um café, ou outros grupos que fazem outros eventos,
traz esse conhecimento. E aí o empresário, ele consegue ver ali como as coisas funcionam. Porque às vezes eu falando, o doutor aqui falando, não tem a dimensão, mas quando você está lá, você começa a entender a dinâmica e você faz parte da roda de negócios, você vê a importância, né, de estar ali sempre conversando. E negócio, assim, dentro do BNI não tem hora para acontecer, né? Eu passei uma referência para André, foi num sábado à noite, né? Foi uma sexta-noite. Foi um final de expediente já. Eu falei, André, desculpe a hora, né? Você pode me responder amanhã, mas tem um parceiro de trabalho da minha esposa que precisa dos teus serviços e ele tá desesperado. Posso passar teu telefone para ele? Porque era à noite, né? Era uma Ele já sexta-noite. entrou em contato com ela à noite mesmo, já fechou o negócio. Na segunda-feira ela já estava trabalhando com ele. Não tem hora para acontecer. Pode acontecer a qualquer momento, né? Uma E aí você referência. aproveita o time, né? Porque tem que ser no time também, né? Sim. Porque eu falo, a contratação ela acontece quando a coisa já está azeda. Então, o empresário, nesse momento, ele tem muita urgência. E aí o profissional tem que entender a urgência do seu cliente. Claro que podia esperar até segunda, sim. Mas se eu não atendesse, ele ia ficar mais ansioso. Então, atende, dá aquela solucionada e segunda-feira realmente você vai fazer o que tem que fazer, porque não tem fórum aberto na sexta-noite, não tem nada. É mais para a pessoa se sentir acolhida. Eu fui atendido, a pessoa me deu atenção e ela vai me ajudar a solucionar o caso. Já consegue dormir, né? Pelo menos O problema não está resolvido, mas ele né? consegue dormir. Mas a pessoa colocou na mão de outra. Isso. Né? Às vezes, qual eu sinto no escritório? Eu tô com problema. Coloquei na sua mão. Ufa, então agora o problema é seu, eu vou descansar. É a terceirização do problema. Ufa, né? Tirei, agora eu vou dormir, larga a bomba aí você que se vire. Mas foi muito rápido. E é um cliente que ele fidelizou. Né? Eu fiz o que precisava e agora todos os passos que ele dá na empresa dele, ele me liga. E vai ser um cliente que quando precisar de alguma coisa, de BNI, né? Sempre vai ser uma experiência. Fala, pô, é do BNI, que legal, né? Ó, páginas amarelas aqui de novo. Né? A gente vira, que a gente vem falando nesses podcasts, assim, que foi naturalmente acontecendo, das pessoas falaram que nós viramos referências. Pô, preciso de alguém lá daquele grupo que você tem alguém lá dessa. Tem um cara que faz isso, um cara que faz aquilo. E sempre a maioria dos comentários que eu recebo, você que conhece todo mundo lá por causa do teu grupo, eu preciso de tal coisa. E a gente acaba, mesmo que não tenha no nosso grupo, a gente acaba pesquisando nos outros grupos, né? Exatamente. Já perguntaram, pô, tu conhece alguém que faz isso? Aí eu já entro no grupo lá, primeiro eu entro no nosso, pergunto, aí se não tem no nosso alguém, aí eu entro no grupo geral e sempre faço pergunta. Sempre vem, eu já arrumei cara funcionário. Eu tive empresa há muitos anos, eu tinha uma carteira muito grande de cliente. E eu tinha um cuidado de só contratar serviços de clientes meus. Quando eu sempre olhava, tem alguém que faz, como eu tinha gráfica, às vezes era um cliente que fez uma vez só, mas estava lá no banco. Eu pegava assim, tem algum cliente que faz tapete? Tem algum cliente que faz isso? Cliente que faz aquilo? Quando não tinha, que eu ia buscar fora do mercado. Então eu sempre tomei esse cuidado de fazer. E o BNI, eu faço a mesma coisa. Para mim, a minha carteira de clientes que eu tenho, cada vez que eu preciso de alguma coisa, para que eu tenho que buscar alguém? Que nem o rapaz do coach do sofá que entrou. Sim. Ele entrou na semana, olha como Santos é pequeno. Ele entrou na semana anterior eu tinha contratado uma empresa para fazer, que não foi ele, eu não sabia. Na semana seguinte ele é do conselho do prédio da minha cunhada. E ele estava falando com ela, e ela falando, puxa, eu falei que você conheceu. E eu tinha conversado com ele por causa do colchão, vou lavar o banco do meu carro. E olha só, aproveitando ser Santos e ser BNI, você acaba, todo mundo para mim agora é BNI, né? Todo mundo é BNI, recebido target, gente de contato, então é muito rápido. É muito, como é que chama? Me ajuda? Viraliza? É muito tipo... perecível, né? Não, perecível não, muito... me ajuda, eu quero achar essa palavra agora. Não sei, permeável. Jurídico, não, é que se espalha. Que se alastra. Vamos dizer, mas essa palavra. Depois eu vou mandar um e-mail dizendo que eu vou fazer um comentário. Boa. Se conecta. Foi bem legal, né? Eu acho que BNI é o que eu disse. Eu sou muito fã. Não pode perguntar para mim do BNI, que sou muito fã. É, isso aí. Bom, acho que dá para a gente fechar esse primeiro bloco e na sequência a gente volta falando mais um pouquinho com a doutora André, doutor Marco Almeida. E é isso aí, 2, 1. Voltamos aqui com o segundo bloco do Indicium Cast, o podcast do BNI Indicium.
diretamente do Tupod Studios. Agora, Rafael, nossa nova aquisição, já vai começar com a gente nessa próxima semana, no dia 5 de julho, correto? Sim. Vai estrear lá o Tupod Studios. Você que quer gravar o seu podcast, já tem uma opção aqui em Santos, está aqui na Joaquim Távora, 141, Rafa. 141 Altos. Então o telefone está no vídeo também, né, Rafa? Com certeza. Quer aparecer aqui, não? Não, né? Sacanagem, tô brincando. Bem-vindo, viu? Espero que seja bem um momento bom para a empresa, desenvolvimento e bons negócios. Pô, eu como convidado já tá sendo excelente, imagina como é. É isso aí, vai ser melhor. Com certeza. É isso aí, gente. Então, voltando aqui, doutora Andréia, sua próxima apresentação, a sua primeira apresentação, Minha vai primeira debutar, né? apresentação de 7 minutos, né? Tá ansiosa, não? Será que É tem o que eu falei antes, dá um friozinho na barriga, porque é algo diferente do que eu faço todo dia. Então, ter que se apresentar, falar dos outros é fácil, falar de nós, do escritório, às vezes é difícil, né? Você tem essa barreira. Mas estarei lá com a minha apresentação de 7 minutos. Eu falo lá na agência, às vezes a gente precisa fazer algum job para nós. Nossa, é um parto, porque às vezes você, não, muda isso, não, muda aquilo. É tão mais difícil com o cliente, não, isso aqui, papa, beleza, tá tudo resolvido. A gente sabe muitas vezes mais o que o cliente quer do que o que a gente mesmo quer transmitir, né? Em determinado momento. Falar dos outros é muito mais fácil. E me fala uma coisa, para as pessoas para assistirem o conteúdo que você vai trazer para a gente, qual tipo de convidado que os membros podem focar em trazer? Olha, determinado segmento ou algum tipo de empresa, qual é aquele público interessante para assistir a sua apresentação no dia 12 de julho? Os convidados que eu penso ideais são os empresários, porque o que eu sinto na minha área de atuação, os empresários, eles têm muita dificuldade em saber direitos. Então a pessoa faz todo o investimento para ser empresário, investe no local, no layout, nos funcionários, faz tudo isso, deixa lindo, escolhe o ponto. Fez tudo isso, ele pega toda essa parte de funcionários, entrega na contabilidade e acaba aí. Ele não se preocupa em ver como o contrato de trabalho é feito, ele não se preocupa em saber como é que é o pagamento, ele não sabe o que é comissão, ele não sabe como é que se pagam as férias, enfim, eles terceirizam. E aí o que acontece? No momento que tem uma judicialização, um processo, é que ele entende aonde que ele deixou de fazer corretamente. Então, a minha apresentação e o que eu me proponho é sempre ajudar os empresários. Então, todos que sentem essa necessidade, que não conhecem as leis, serão muito bem-vindos. Porque depois de 2017, com a mudança da CLT, muitas possibilidades de contratação, de pagamento, elas existem. E como eu atuo todos os dias, eu vejo que elas não são usadas. E seria tão mais fácil se as pessoas entendessem. Porque tem aquele estigma, né? Direito é uma coisa, eu não entendo. Mas tem que entender, você é cidadão, eu sou, todos nós aqui. E é o que eu falo, é direitos e deveres. Você só vai ser um cidadão inteiro se você souber qual é seu papel na sociedade e como que você faz. E como empresário também, como que eu faço? Né? O trabalho é a forma de reconhecimento das pessoas, elas estão ali e elas sempre se reconhecem pelo trabalho. E o empresário também, ele investe, então por que não investir em seu conhecimento? Então o advogado trabalhista, como é meu caso, a cadeira que eu defendo ali no Beni, é para isso, para ajudar o empresário a que ele possa focar no que é necessário, que é empreender. E a parte técnica, passe para um profissional que sabe. Eu acho que é o casamento perfeito. Dá para fazer uma alusão à manutenção do carro, a manutenção preventiva? Exatamente. As pessoas se preocupam em fazer manutenção, às vezes, do carro, tal, mas nessa parte de negócios, de contratos de trabalho, de funcionários, isso nunca é feito. A corretiva sempre acaba saindo mais cara que a preventiva, né? Exatamente, eu falo, eu estou todo dia lá na justiça e eu vejo exatamente onde está o erro dos empresários. E é ali que eu atuo, porque eu vejo a brecha na lei, ali que você vai explorar. Mas por que não solucionar, né? Se você tem as ferramentas, elas estão aí. Mas essa parte de direito do trabalho não é explorada. O pessoal demoniza a CLT e a CLT pode ser seu aliado hoje. Né? Desde 2017 as coisas ficaram muito mais fáceis. Então você tem um aliado ali, você só precisa contratar um profissional que saiba como
E a vida vai ser mais fácil do empresário e do empregado também. Não vai haver vantagem de um lado ou do outro. É o equilíbrio. O advogado serve como ponte. A minha função é ser ponte para que as relações de trabalho sigam harmoniosas. E vai ser bom tanto para um quanto para outro. Muito bom. Poderíamos listar aí três coisas assim que são, olha, essas três são o top do que quando a coisa já deu ruim, que a gente que lembram que a doutora André existe e quando já deu muito ruim. A primeira coisa que eu vejo, que eu falo, meu Deus do céu, a pessoa entra na empresa, fazem o contratinho de experiência, pego aquele de papelaria do formulário. 6 anos depois, o contrato acaba e eles vão levar a documentação no escritório. O que eu tenho? Aquele contrato de papelaria de experiência. A pessoa ali já passou por várias funções, já mudou de horário, já mudou de cargo, já mudou de atribuições e ela tem aquele mesmo contrato de trabalho. Aí você precisa defender de alguma forma, você fala, mas eu só tenho isso aqui, né? Então, esse, para mim, começa errado ali. Outro ponto que eu vejo muitos erros, pagamento de comissões. Muitas empresas insistem em pagar comissões por fora e não no Olerite, não entendem, né? O desdobramento que é qualquer valor pago fora do Olerite. A repercussão que isso dá, porque isso é verba salarial. Então, ela entra em todas as outras verbas. Então, você deve 5 de comissão, você acaba devendo 10 de reflexos. Então, esse é outro erro muito grande. É questão das férias também, não sabe período aquisitivo, concessivo, então deixa vencer férias, ou chama o funcionário nas férias para trabalhar, né? E hoje, atualmente, a gente tem o esgotamento do funcionário, né? Com home office, tudo tem burnout. Então, são questões novas que são trazidas. Ontem mesmo eu atendi um caso totalmente fora dos padrões. O que eu vou discutir é dispensa discriminatória, forma de promoção na empresa que não foi aplicada, quer dizer, vai fugir um pouco da CLT. Então, o mundo moderno do trabalho hoje, ele envolve muitas coisas. O empresário tem que estar preparado e o empregado também. Muito bom. E para a gente fechar, então, convidando para a sua palestra, o microfone é todo seu, no dia 12 de julho, a partir das 7 horas da manhã. Qual o endereço completo, por favor? Rua Arthur Porchat de Assis, 47. às 7 horas da manhã. Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos. Teremos a palestra da doutora Andréa Ferro, focada no direito trabalhista. Direito do trabalho. Isso aí. Convido a todos para estarem lá, conhecer um pouco do nosso trabalho. São 33 anos de experiência na área do direito do trabalho. Tenho certeza que vocês vão aprender comigo e eu vou aprender com vocês. Não espera dar ruim, né, doutora Andréa? Não, eu sempre Não espera falo. dar ruim porque... Mas eu também brinco, né? Eu falo, se todo mundo se der bem, eu não tenho função, né? Se ninguém brigar, se ninguém se divorciar, né? Eu não tenho função. O advogado vive de briga, mas não precisa ser assim. O mundo mudou, as coisas mudaram, né? Então vamos pensar diferente. Sim. E uma última dúvida para a gente encerrar aqui essa parte da palestra. A mudança que houve na lei trabalhista, né, naquele final do governo Temer, né? Isso. Foi feito. Teve realmente alguma coisa de muito relevante em termos de um lado ou de outro, tanto para empregador quanto para funcionário? De modo geral, teve uma perda de direitos sociais para os trabalhadores. Questão de horário, de intervalo de refeição, questão da insalubridade, do dano moral tarifado, são coisas que agora o STF está corrigindo porque são evidentemente inconstitucionais. Então, realmente teve essa mexida muito grande de perda de muitos direitos sociais. Excelente. Bom, então quem quiser saber mais, é só... Esteja lá no dia 12. Dia 12, às 7 da manhã, na Associação dos Engenheiros e Arquitetos, que recebeu nesta quarta-feira, dia 28 de junho, Dr. Marco Almeida, falou sobre cidadania italiana, portuguesa e espanhola, né? Novidade aí que eu não conhecia. Então a gente fez uma apresentação, foi muito legal, foi muito interessante a forma como... O que você fez de levar o convidado para dar um depoimento espontâneo é sensacional. Eu sempre recomendo isso aí. Porque eu sempre falo, assim, quando o grande problema, o primeiro impacto que o pessoal recebe é o tempo, né? Que leva para ter uma cidadania. Só que, assim, se não tiver... Eu sempre brinco, o primeiro passo de qualquer viagem, ela existe.
Então, essa pessoa específica, meu amigo, ele também falou, puxa, mas vai levar tudo isso? E passou, o tempo passou, aconteceu. Eu liguei para ele um dia, falei, olha, você tá olhando, tá vendo teus filhos? Estou. Então, você tá vendo 2 portuguesinhos aí em pé. Então a gente se brinca que a gente realmente, literalmente, nasceu os 2 portuguesinhos. E a mulher dele já em breve deve estar saindo. E ele vai para os Estados Unidos, vai com os filhos como europeus. Que Entendeu? você sempre fala que isso acaba sendo agora um investimento, né? Eu não acho que aquilo é despesa, eu acho que é um investimento. Em vez de trocar o carro e fazer a cidadania, faz a cidadania. O carro você compra 10 carros, mas a cidadania é uma só. Se gente portuguesa que tem o problema da ascendência, o neto, se morrer, às vezes tem um vô, o vô que tem ascendência, o vô tem 90, nós estamos com um caso aí de 92 anos, a senhorinha tem. E se ela morrer, acaba para todo mundo. Acaba para todo mundo. Então os netos, os bisnetos, acabam se juntando, cotando, ajudando a avó, sabe? Então tem um momento do processo que se a pessoa falecer, ela acaba. O processo acaba. Desiste, acabou o objeto, né, doutora? Acabou Sim. o objeto. Então a gente toma muito cuidado com isso. Então é muito importante. E estão morrendo. Os senhores não- E tem alguma coisa assim nesse aspecto da portuguesa, batendo em cima disso, de mudança? Não, por de- enquanto não tem. Não, por enquanto tem que ter esse vínculo. Tem que ter, não, e não vai. Porque antigamente você conseguia fazer por neto por afinidade. Então, por afinidade, você não pode passar. Então, você era neto de português, cidadania portuguesa, mas você não podia passar para mais ninguém, para os seus filhos, porque era por afinidade, igual a esposa ou o marido. Então, agora, tanto é que estamos com um caso de um colega nosso do clube, do BNI, que estamos tentando fazer, corrigindo isso. Então, tem que ser feito por sanguíneo, por ascendência, para dar certo, para continuar a vida. Entendeu? Porque antigamente, há 4 anos atrás, 5 anos atrás, era só de filho. O neto é um bônus. Sim. O neto, nós estamos no lucro, porque faz 5, 6 anos a nova lei do bônus, do neto. Então agora o filho era fácil, qualquer filho não junta a documentação e faz, mas o neto é o mais interessante, só tem vovô agora falecendo. Interessante, né? Então é isso, acho que foi muito bom. Aprendemos um pouco mais. Cada podcast são aulas aqui que a gente tem, são conteúdos que a gente não consegue ter acesso, né? Se não for num bate-papo. Tudo certo, Jorjão? Tudo beleza. É sempre rico em experiências, né? Que Sim. a gente às vezes não imagina que pode acontecer, né? Mas cada profissão tem a sua peculiaridade, né? E é sempre uma surpresa e é positivo, né? O conhecimento que a gente recebe aqui. Eu Isso tô aí. gostando pra caramba. Muito legal. Marco, obrigado pela presença, parabéns pela tua apresentação nessa semana. Sei que vocês têm horário, então vamos liberar vocês. Doutor André, obrigado pela Obrigada, muito obrigada disponibilidade. pelo convite, adorei. E muito sucesso na sua apresentação, dia 12 de julho, na Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos. E o BNI o Indicium Cast fica por aqui. E até a próxima. Até mais, gente. Até Valeu. mais. Fácil.